O santo do dia 28 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Tomás de Aquino e dos demais santos e beatos da Igreja Católica. Hoje lembramos uma das maiores figuras teológicas da Igreja Católica. São Tomás de Aquino nasceu no século XI, no ano de 1225, no Castelo de Ronqueco, no sul da Lícia. Pertencia a uma nobre família, a qual proporcionou uma ótima formação. Conta-se que, quando criança, com 5 anos de idade, ouviu os monges cantando louvores a Deus. Cheio de admiração, perguntou: quem é Deus? O desejo do seu pai era que Tomás de Aquino fosse abade do mosteiro de Monqueceiro. Porém, abrindo mão de qualquer ambição e poder, ele quis se tornar um frade dominicano, escolhendo ser apenas mendicante. A vida de santidade de São Tomás foi caracterizada pelo esforço de responder espiritualmente para si, para os gentios e todos sobre os mistérios de Deus. Diante da oposição da familiar, principalmente sua mãe, condessa, São Tomás de Aquino chegou a viajar escondido para Roma com apenas 19 anos de idade, para o mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos, servidores do império. Levando ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe um tempo distinto. Tudo isso com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou. Enviado para Paris para estudar teologia, prosseguiu nos estudos, sendo discípulo do mestre Alberto Magno. Estreitou com ele uma grande amizade, aonde foi até convidado para ir à colônia. A vida de São Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística na arte de pesquisar e elaborar e aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus. Na colônia, Tomás teve contato com as obras de Aristóteles. Isso contribuiu para que ele se aprofundasse em sua tese sobre aristotelicismo. Pregador oficial, professor e consultor da Ordem de São Tomás de Aquino, escreveu, dentre tantas obras, a Suma Teologia, dividida em 5 partes, aonde demonstrava a existência de Deus. Em 1259, no capítulo geral dominicano Valenciennes, foi um membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudo da ordem. Entre os anos de 1261 e 1265, esteve em Orvieto o Papa Urbano IV, que nutria por ele uma grande estima, comissionou a ele a composição dos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi, com a alma totalmente eucarística. Os hinos entoados na liturgia para a celebração da presença do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia foram atribuídos à sua fé e sabedoria teológica. Em dezembro de 1273, Tomás chamou o Reinaldo, o seu amigo e secretário, para lhe comunicar que não escreveria mais, porque durante a celebração da missa, após uma revelação sobrenatural, havia entendido que tudo que escreveu não passava apenas de um monte de palha. Por fim, então, Tomás de Aquino adotou-lhes em 1274, durante uma viagem a Lyon para participar do concílio pedido pelo Papa Gregório X, faleceu na abadia de Fonçãonava com apenas 49 anos. São Tomás de Aquino deixou para toda a Igreja o testemunho e praticamente a síntese de pensamentos católicos. A sua canonização aconteceu no século XII, no dia 18 de julho de 1323, pelo Papa João XXII, e no século XIV, no dia 28 de janeiro de 1567, recebeu do Papa Pio V o título de doutor da Igreja. Passou a ser chamado doutor angélico ou doutor angelicus pelos clérigos. Outros beatos e santos celebrados no dia 28 de janeiro. No mosteiro de Romanés, perto da Lourdes, na Áustria, atualmente na França, o falecimento de São João Presbítero, que faleceu no século VI, no ano de 554, de morte natural. A comemoração de São Tiago, eremita palestino,
que passou muito tempo no sepulcro por penitência. Faleceu também no século VI, no ano de 500. Em Cuenca, na atual Castela de Manchán, na região da Espanha, São Julião, bispo, faleceu no século XI, no ano de 1207. No mosteiro de São Frediano, próximo a Pisa, na Eutríquia, hoje na Toscana, na região da Itália, o beato Bartolomeu Altamatrico, religioso da ordem dos Camadulienses. Faleceu também no século XI, no ano de 1224, morreu de morte natural. Em Pévinier, na Bretanha, na região da França, o beato Julião Mornorim, presbítero da Companhia de Jesus, faleceu no século XVII, no ano de 1683. Em Morcoroz, na região de Escroquim, na China, o falecimento de São Gurian Virgem e Jerônimo de Luxumin e Lourenço Wangshui, martirizados no século XIX, no ano de 1858, pelo imperador chinês, que perseguiu os cristãos católicos por levar o anúncio ao evangelho e por levar a fé católica na China, no século XIX, no ano de 1858. Em Tochuin, na cidade de província Merdial, em Shaoguan, na China, São José Fernando Ortiz, presbítero da Sociedade do Verbo Divino, faleceu no século XX, no ano de 1908, mas foi um dos grandes evangelizadores que, em meio às perseguições do governo comunista chinês, ele evangelizou. Foi martirizado no século XX, no ano de 1908. Em Pesquisante, na cidade da região de Valência, na Espanha, a beata Maria Luísa Montiel Orduna, virgem, foi martirizada no século XX, no ano de 1937, pela Segunda Guerra Mundial, os nazismo, que perseguiu e matou vários cristãos católicos e judeus. A beata Maria Luísa Montiel foi uma das defensoras da fé católica, combateu o nazismo e o fascismo, defendeu os pobres, defendeu os judeus, foi presa e martirizada no século XX, no ano de 1937, na Espanha. No campo de concentração da cidade de Krutsk, perto de Tomsk, na Sibéria, na região da Rússia, a beata Olímpia Olivier, virgem da Congregação das Irmãs de São José, foi martirizada também no século XX, no ano de 1952, pela União Soviética e pelo socialismo, por defender a fé católica e por ser contra a União Soviética e contra o socialismo e por defender os valores católicos e a civilização cristã. Foi condenada e julgada no centro de concentração e foi martirizada, sendo executada no século XX, no ano de 1952. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 28 de janeiro, o dia que a Igreja Católica celebra o dia de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica.